Bem-vindo, caro aluno. Sou o Rafael, sou seu tutor acadêmico de cursos de administração da Faculdade Anhanguera de São José dos Campos. E hoje esse vídeo tem como objetivo auxiliar vocês quanto ao estudo na plataforma Colaborar AVA. Como vocês sabem, o nosso Colaborar é o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Então, você sempre para acessar o Colaborar, você vai usar essa endereço colaboraread.com.br. A partir do momento que você fizer o acesso, você vai entrar nessa tela aqui. Se for o seu primeiro acesso, você vai clicar aqui, primeiro acesso, você vai colocar o seu número de matrícula, o seu último nome e o CPF. Esse número de matrícula você encontra no seu boleto. A partir do momento que você colocar cadastrar, você vai cadastrar uma senha e essa senha é o seu login. O seu login você pode usar o seu número de matrícula ou você pode usar o seu CPF e você vai colocar a senha que você cadastrou. Você vai clicar em entrar e esse é a primeira tela que nós temos no nosso colaborar. Essa primeira tela que nós temos são os avisos importantes. É bom você dar uma lida, é legal você dar uma verificada quais são alguns comunicados importantes aí que a faculdade faz através desse portal. Verifiquem, sempre leiam. Fechado aqui, depois, após a leitura, você tem essa tela que é para entrar no seu curso. Todos os cursos que você faz na plataforma da Anhanguera, da Croton, você tem aqui elencados. Então, aqui no caso, o curso de administração, a gente vai clicar em entrar. Aqui esse é o nosso layout. Fora as disciplinas, fora o ambiente de aprendizagem, a plataforma do Colaborar também tem alguns recursos extras. Esses recursos são serviços online, serviços de secretaria de forma online. Você também tem mais opções aqui, ó, em outros serviços na barra superior aqui em serviços online. Então, dependendo do assunto que você quiser tratar, você consegue fazer isso de maneira remota pela sua casa, pela internet, pelo Colaborar. Outra ferramenta é a oportunidade. Essa ferramenta aqui, oportunidades, que também você encontra aqui ó, no canto superior, ele tem o canal Conecta. Esse canal Conecta, ele é um site de empregos. Você pode cadastrar o seu currículo nesse site de empregos e as vagas você vai estar concorrendo apenas com alunos do grupo Croton. Então é bem legal você fazer o seu currículo se você está buscando um novo emprego ou uma recolocação profissional. Outro ponto importante aqui em oportunidades são os cursos livres. Ele é uma plataforma de cursos livres, alguns são pagos, outros gratuitos. Esses cursos, eles ajudam a dar um upgrade no seu currículo, ou também se você quiser se especializar em uma determinada área, fica a dica. Um programa Amigo Vale Prêmio, as indicações que vocês fizerem para os seus amigos estudarem na Anhanguera, vocês garantem alguns prêmios. Aqui a gente tem as informações adicionais. Essas informações adicionais você tem o calendário acadêmico. O calendário acadêmico é de quando a faculdade abre e fecha, ele não é um calendário de atividades, de dias de prova, não. Ele é um calendário para você saber quando a faculdade está aberta. Aqui você tem a sua tutora à distância, que é a sua tutora online, que vai estar acompanhando também o seu trabalho e o seu desenvolvimento. O tutor presencial de sala, que no caso sou eu, e tutores de apoios que não constam aí, não temos tutores de apoio. Aqui a gente tem aí outra aba que é o apoio a estudo, muito importante essa ferramenta de apoio a estudo. Você tem a mensagem para o tutor, você pode mandar uma mensagem para o seu tutor, um e-mail. Também você tem aqui ó, uma caixa de e-mail, aqui, ó, uma caixa de mensagens e você também tem aqui ó, uma caixa de notificações. É sempre importante vocês verificarem. A sala do tutor, vocês têm aí informações importantes, tópicos importantes que o tutor vai disponibilizar para vocês. Os livros que vocês vão trabalhar nesse semestre, os livros das disciplinas também existe aqui, nesse caminho. Manual. Os manuais eu vou abrir aqui, é importante o manual, porque ele vai ter o manual acadêmico, com todas as informações que você precisa ter a respeito da faculdade, matrícula, rematrícula, cancelamento, dependência, análise curricular, ele está explicando aqui, e o manual de avaliação continuada, de como é feita a nossa avaliação. Se você for 100% online, você faz o download 100% online. Se você for semipresencial, você faz o download semipresencial. Eu vou abrir aqui o arquivo do manual, que nós vamos usar um pouco ele, um pouco mais para frente. Então aqui feito o manual, aqui você tem a biblioteca digital.
Essa biblioteca digital, você tem acesso a livros de formas online. Então, se você quiser aprofundar o seu estudo em determinado tema ou pesquisar um livro específico, dê uma olhadinha aqui na biblioteca digital. Outro ponto importante aqui é o boletim. Esse boletim é onde vai constar as suas notas e é onde você vai ver se você foi aprovado ou reprovado. É sempre importante você fazer o download desse boletim e também fazer o download da matriz curricular. Então é importante você ter essas informações, lembrando que é de responsabilidade do aluno esse acompanhamento das aprovações da matéria. Então fica essa dica e esse canal para vocês ficarem verificando aí a questão das matérias que vocês forem aprovados. Voltando à nossa tela inicial, aqui explicando um pouquinho dos nossos serviços de navegação que nós temos dentro do portal, a gente vai entrar nas disciplinas. Aqui nessa primeira barra aqui que vocês estão vendo, que está aqui administração, segundo semestre, se você clicar aqui, você vai ver que vai estar os semestres que você estudou. Aí você vai selecionar o semestre atual que você está. No caso aqui, segundo semestre. Aí eu tenho, nesse segundo semestre, eu tenho aqui as matérias que eu tenho dentro do meu semestre. Professor Rafael, como é que eu sei qual é a atividade, qual é a matéria que eu tenho que fazer? As suas matérias, elas já estão elencadas em ordem cronológicas e ela tem aqui, ó, essa abinha aqui que é próximo vencimento. Esse próximo vencimento, ele sempre vai colocar as atividades que vão estar vencendo na semana. Como hoje, 26/3, eu sei que eu tenho 4 atividades para vencer. Ó, ele sempre vai marcar aqui as atividades que você tem na semana. Em análise de custo, eu só vou ter no dia 16/4. Microeconomia, 4/5. Análise de investimentos e fundos de financiamento, 14/5. Direito empresarial, 13/6. Aí tem interpretação de texto, 27/6. Atividades interdisciplinares que eu vou falar no final aí para vocês. Então eu vou sempre olhar aqui qual é a matéria que está perto do vencimento. Eu vou clicar aqui na matéria para acessá-la. Então, no caso aqui é gestão de projetos. Vai abrir essa tela aqui para mim, que é a tela das atividades que eu tenho que fazer. É muita informação. Aqui você tem a questão das pontuações. Eu tenho uma estratégia, acredito que seja valiosa para vocês também. Eu vou deixar essa dica. Eu sempre desmarco aqui, ó, todas essas opções. E eu vou marcando as opções que eu preciso fazer. Guardem isso, esse ponto agora é importante. Qual é o roteiro de atividades que vocês têm que fazer nas disciplinas? Professor, o que eu tenho que estudar no meio de tudo isso aqui, um monte de informação? Primeira coisa que vocês têm que fazer é o conteúdo web. Conteúdo web, que a gente chama aqui, ó, CW1, ele é recomendado que você faça antes da sua teleaula semanal. É ele que vai te dar um embasamento, uma pré-aula sobre a respeito do tema. Então aí você vai clicar em atividades, essas atividades vão abrir aqui algumas sessões. Essas sessões são as unidades do seu livro, que vai estar disponível em leitura. Eu vou mostrar o caminho para vocês, mas vocês vão entrar aqui em cada opção e vocês vão ver que vocês têm uma introdução à matéria. Feito aí o conteúdo web, que é o importante, é o primeiro passo, a gente tem o segundo passo, que é a atividade diagnóstica. Essa atividade diagnóstica, ela é uma atividadezinha, um questionário a respeito do conteúdo web. Ela vai ser para te ajudar a estudar, a entender um pouco mais sobre o conceito. Feita a atividade diagnóstica, você tem a teleaula. A teleaula fica disponível para vocês no portal de vocês 72 horas depois do período aqui, ó. Esse período é quando ela é gravada ao vivo. 72 horas depois desse período, vocês têm aí o vídeo disponível para vocês. Aqui vocês têm alguns arquivos que são os slides usados dentro da aula. Essa aula atividade do aluno, para o aluno que ele é semipresencial, essa aula atividade é o momento que você tem comigo, com o tutor em sala de aula, para vocês fazerem as atividades relacionadas à matéria. Sempre uma teleaula por semana. E a aula atividade aqui vocês podem considerar que é o momento com o tutor, no caso dos alunos semipresencial. Então você tem aqui uma aula por semana também. Feito a teleaula, o quarto ponto que eu tenho aqui é a atividade de aprendizagem. Essa atividade,
é a respeito da teleaula. Você também vai ter uma uma atividade de aprendizagem por semana referente à matéria. Então você vai entrar aqui e vai responder essa atividade relacionada ao conteúdo que você teve da teleaula. Feito isso, então guardem aí qual que é o nosso roteiro: conteúdo web, a primeira atividade que você vai fazer, depois você vai fazer o segundo ponto, atividade diagnóstica, em terceiro, a teleaula, e em quarto, a atividade de aprendizagem. Essas quatro atividades que eu falei para vocês vão fazer isso semanalmente. Vocês toda semana têm que fazer, têm que acessar e fazer isso. Aí a gente vai partir para o nosso fórum. O nosso fórum, nós temos um fórum por disciplina. Você vai clicar aqui e você vai ver que vai abrir um tópico, você vai ter um tópico para discussão. Esse tópico para discussão é que o tutor online coloca aqui, e ele vai dar um texto base e vai te dar uma pergunta para que você responda. Você vai clicar em responder aqui e você vai fazer a sua resposta. É um fórum de discussão. Você tem que fazer no mínimo 2 respostas diferentes. Então você tem que fazer no mínimo 2 respostas diferentes no fórum 1. Feito o fórum, aí a gente vai passar por uma outra atividade importante, que é a avaliação virtual. Essa avaliação virtual ela é feita na casa de vocês de maneira online, com consulta ao material de vocês. Aí você vai ter essa avaliação virtual. Essa avaliação virtual é dividida em 2 partes. Você tem a avaliação virtual 1 e a avaliação virtual 2. Vocês podem ver aqui que ela tem uma pontuação, ela tem um peso. Eu vou falar sobre a pontuação um pouco mais para frente aqui nesse vídeo. Você vai responder a sua avaliação virtual e você vai lá computar os seus pontos. Caso você se atentem aos prazos, tudo no portal existe prazo de atividade. Sempre se liga nesse lance aqui do período. Professor, perdi o meu período ou eu não fui muito bem na avaliação virtual. Você tem aqui uma avaliação substitutiva, que você pode melhorar a sua nota, ou se você perdeu, não fez alguma avaliação, você pode refazer. Ok? Se você foi bem, se você fez as 2, você não precisa fazer a avaliação substitutiva virtual. E sempre vai valer a avaliação com maior nota, com maior peso. Então aqui a avaliação virtual. Eu tenho outras ferramentas aqui dentro nesses tipos de atividades. Eu tenho aqui a leitura. Essa leitura, esse arquivo aqui que vocês estão vendo, é o meu livro. Eu posso fazer o download do meu livro, posso imprimir as unidades, ou eu posso usar ele no meu celular, no meu tablet, como vocês preferirem. Passado a leitura, vocês têm aqui a questão das referências digitais. Se vocês quiserem se aprofundar em determinado tema, pegar mais artigos para leitura, vocês têm aqui as referências digitais de cada matéria. Aí passado aqui você tem a prova presencial. A prova presencial, você tem uma prova de primeira chamada. Essa prova de primeira chamada, vocês sempre vão ver um período aqui, que vai ser o período da semana que ela vai ocorrer. O aluno semipresencial, ele sempre vai fazer essa prova no dia que ele vai no polo assistir a aula ao vivo e tirar as dúvidas com o tutor. Então, esse período aqui é a semana que vai ser a prova, e você sempre vai fazer essa prova no dia que você vai ao polo. Os alunos 100% online, eles são agendados através da coordenação. Você tem a prova de primeira chamada. Caso você falte nessa prova de primeira chamada, por alguma coisa você não conseguiu ir até a faculdade fazer a prova, você deve fazer a solicitação da prova presencial. E essa solicitação da prova presencial você faz aqui em serviços online, segunda chamada de prova. Você faz essa solicitação. Se você perdeu a primeira chamada, você faz a solicitação da segunda chamada. É importante, é obrigatório você fazer a prova presencial. Se você não foi bem na prova de primeira chamada, você tem direito à prova de recuperação e você não precisa fazer a solicitação da prova de recuperação. Ela é gerada automática. A mesma coisa se você fez a prova de segunda chamada e não obteve nota, você pode fazer a prova de recuperação automático. Agora, se eu não fiz a prova de primeira chamada ou eu não fiz a prova de segunda chamada, eu não tenho direito a fazer a prova de recuperação.
Fique bem claro essa informação, porque pode ser útil para vocês. E aqui a gente tem aqui as atividades de engajamento. As atividades de engajamento é tudo que você faz dentro do ambiente virtual, é computado como atividade de engajamento. É importante aqui vocês sempre entrarem, fazerem todas as semanas as atividades, separarem um tempo do dia de vocês para que vocês estudem isso, para que vocês façam esse roteiro de atividades, que é o conteúdo web, atividade diagnóstica, teleaula e atividade de aprendizagem. Semanalmente vocês precisam fazer isso. Voltando aqui na nossa tela inicial aqui, para a gente ver as nossas disciplinas, então eu já falei que vai estar por ordem cronológica. A gente tem aqui esse ED, interpretação de texto. Ela é uma matéria, ela reprova, mas ela não tem prova presencial. É uma matéria que vocês vão fazer aqui no ambiente virtual de vocês. Ela é composta por conteúdo web e avaliação virtual. Esse estudo dirigido, essa interpretação de texto é só para ajudar vocês a alguns conceitos para que vocês estudem de forma mais efetiva e eficiente dentro do ambiente virtual de vocês. Aí aqui a gente tem atividades interdisciplinares. É importante o acesso aqui, é uma disciplina também, as atividades interdisciplinares. Essa atividade interdisciplinar é o nosso portfólio. O que é o nosso portfólio de interdisciplinar em grupo? É a nossa produção de texto, é o nosso trabalho em grupo. Aluno semipresencial faz o trabalho em grupo. Aluno 100% online faz de maneira individual. Como é que vai funcionar aqui? Você tem um arquivo, esse arquivo aqui eu vou fazer o download para vocês, é onde está constando o desafio, o que vocês têm que fazer. Então aqui ele vai estar aqui, produção textual interdisciplinar em grupo, ele vai colocar quais as matérias, disciplinas que você vai precisar trabalhar dentro desse trabalho, sempre as matérias do seu semestre. E aqui as competências, habilidades, ele vai colocar os objetivos, ele vai dar uma introdução sobre o que é e a orientação. Como é que vai ser composto a formação dos grupos dos alunos semipresenciais? O grupo ele pode ter no mínimo 2 pessoas, no máximo 7. Vocês são responsáveis por juntar esses grupos, por formar esses grupos. É importante que vocês tenham um líder. Esse líder é quem vai cadastrar o grupo, eu vou mostrar para vocês, e é ele quem vai postar o trabalho lá em portfólio. Então, é importante que vocês elejam um líder, formem os grupos e esse líder vai cadastrar e ele tem a missão de fazer a postagem desse trabalho. Você vai fazer a leitura e interpretação dessa SGA, que é a situação de problema de aprendizagem, situação geradora de aprendizagem. Então você vai ter aqui um case, vai exemplificar e depois você vai ter aqui as suas atividades, agora é com vocês, passo 1 e atividade. Você vai responder essas atividades em grupo, de acordo com as matérias que vocês estão estudando, de acordo com o conteúdo da matéria que vocês estão estudando. Vamos voltar aqui, quando você clica em portfólio, o líder, no caso, ele vai clicar aqui em portfólio. O grupo aqui já está cadastrado, cadastrado por Christopher, porque ele era o líder do grupo. Esse grupo aqui, se você não tiver cadastrado, vai ter uma abinha aqui para você cadastrar o grupo, aí você vai cadastrar as pessoas do seu grupo. E ok, e se você for mandar o arquivo, você já vai mandar ele aqui também, arquivo, portfólio interdisciplinar, o trabalho de vocês que vocês vão fazer aí e postarem aqui também, certo? Então esse é o nosso atividade interdisciplinar. Eu vou falar agora um pouco sobre a composição das notas. Como é que funciona? Eu vou entrar aqui no manual de avaliação. Ele é um manual bem dinâmico, a leitura é bem gostosa de fazer. Eu vou direto na parte que é mais importante aqui agora pra gente, que é a parte das notas, da pontuação. Mas é importante que você leia para entender como é feito a metodologia de trabalho de avaliação. Aqui é a parte de pontuação. Se você está no primeiro semestre, nós vamos falar aqui que você está no nível 1. Se você está no segundo semestre, é o nível 2. Vou colocar aqui, vou falar do nível 1, que é para vocês que estão entrando agora no primeiro semestre. Como funciona? A prova presencial, ela vale 5.000 pontos. Essa prova presencial, ela vale 5.000 pontos. E você é
tem um mínimo a ser atingido. E esse mínimo a ser atingido é de 1.500 pontos. Então a minha prova ela tem um máximo de 5.000 pontos e eu tenho que tirar no mínimo 1.500. Essa prova ela é obrigatória, você precisa fazer. Você lembra da avaliação virtual, que são 2 avaliações virtuais? Cada uma vale 750 pontos. Na soma, você pode chegar a 1.500 pontos. O fórum, que são as 2 respostas que você tem que dar ao tópico lá que o tutor online colocou, vale até 1.000 pontos. As atividades de engajamento. O que é esse engajamento? O engajamento é conteúdo web, atividade diagnóstica, atividade de aprendizagem, a teleaula. Nós chamamos isso de engajamento AVA. Ela vale 3.000 pontos. E essas aqui, a prova presencial, avaliação virtual, fórum e engajamento, ela é por disciplina. Você precisa fazer isso por disciplina. E aí nós temos a nossa produção textual, que é a atividade interdisciplinar, que ela vale até 3.500 pontos. E essa pontuação aqui transversal é porque ela vale para todas as disciplinas do semestre. Se você somar toda essa pontuação aqui, você vai chegar a um total de 14.000 pontos. Esses 14.000 pontos, você precisa de um mínimo para ser aprovado, que é 6.000 pontos. Lembrando que desse mínimo de 6.000, você tem que ter a composição de 1.500, que é da prova. Então, se liguem nisso, você tem que ter um mínimo na prova de 1.500 pontos e a soma da pontuação das atividades tem que ter no mínimo 6.000 pontos para você ser aprovado na disciplina. Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí quanto a esse vídeo. Qualquer mais informação, vocês podem procurar a coordenação ou o seu tutor, caso sou eu também, vocês podem entrar em contato. Um abraço, bons estudos!